Seguimos falando ainda do ministro do Trabalho. Vejam só, semana agitada para ele. Criticou o Luiz Marinho, o Banco Central, por relacionar o aumento de empregos à inflação. O ministro disse que é preciso acabar com a visão equivocada dos chamados especialistas do mercado. Olha aí, Pipe. Meu Deus. Luiz Marinho afirmou, abro aspas para ele, como que vem com a balela de que geração de empregos, crescimento de empregos e crescimento de salário é bom, mas tem problemas porque pode gerar inflação. Fecho aspas aqui para o ministro. A crítica acontece, e aí o contexto é esse, após o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, dizer que está preocupado com o impacto do pleno emprego na inflação. E aí, Fábio Piperno? Já sempre reitero aqui que eu jamais sou um fã do ministro Marinho. Mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse uma barbaridade. Oi? Quem Oi? falou? Opa, agora não, só para saber, qual dos dois você criticou? O Campos Neto? Os dois. Ah, tá bom. A declaração dele foi uma barbaridade, porque ele pegou o índice de desemprego do Brasil. Melhor expressão dos três aqui. E por favor, Vitinho. Estão os três em choque aqui. Ó. Ele pegou o atual índice de desemprego do Brasil e ele falou exatamente que está muito preocupado com essa situação de quase pleno emprego. Não, vejam, se Falta é o índice de... Hã? Falta, para um pleno emprego falta. Foi isso, exatamente. Por isso que é uma barbaridade. Ou agora a Faria Lima vai aplaudir até isso, francamente. Quer dizer, anteontem, eu e o Alan Gani tivemos uma discussão aqui por conta de um índice de 7,9 no trimestre móvel. Aí eu já vi uma porção de economistas e a cereja do bolo, o presidente do Banco Central, falarem sobre isso. Ah, puxa vida, isso está se tornando algo preocupante. Como? Quer dizer, 7,9, mais de 8 milhões de pessoas ainda é muita gente. Então, é claro que, assim, tirar pedra no ministro Marinho, que realmente é uma usina de coisas, né, digamos, menos ortodoxas, para ser muito gentil, ok, eu também critico muito. Agora, como é que eu vou aplaudir, como é que eu vou concordar com a barbaridade dessa? Estava lendo esses dias um economista americano que ele citou um estudo de um outro economista chamado William A. Burnett. Esse cara ganhou uns prêmios aí uns anos atrás, tem 80 e poucos anos, e ele escreveu um livro que acabou sendo publicado pelo MIT, que tem um título comprido que em português é algo como Entendendo Tudo Errado. Dois pontos. Como as estatísticas monetárias falhas comprometem o Fed, o sistema financeiro e a economia. Então, veja, é isso aí. Você pega um índice como esse e fala, puxa vida, um índice como esse já pode ser pretexto para manter a taxa de juros lá em cima. Só te interromper um segundo, Fábio Piperno. Não, isso aí. Porque estamos de volta à programação da rádio agora, e só para dar o contexto para quem nos acompanha pelo rádio, estamos falando sobre a crítica feita pelo ministro do Trabalho, o Marinho, ao presidente do Banco Central por relacionar o emprego, a geração de empregos, à inflação. O Marinho falou que é uma balela esse argumento, etc, 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 e ouvimos aqui a análise de Fábio Piperno. Você já tinha concluído quando eu te interrompi? Você quer retomar, por favor, só para quem está no rádio? Se o índice de desemprego tivesse em 5%, é claro que aí superaquecimento da economia pode ser causador de inflação. Ok, né? Enfim, conceitualmente estaria correto. Mas 7,9%, convenhamos, está muito longe disso, né? Eu vou começar do segredo para cá, porque vocês foram virando em sequência à medida que o Piperno ia falando. Devia ter filmado daqui para lá, porque foi uma imagem muito engraçada. Todo mundo foi. Mas diga, segredo. Não tem coisa pior que discutir com alguém que não entende da área. Eu não tomaria a ousadia de discutir, por exemplo, com o ministro Marinho sobre questões legais. Ele é advogado, mesmo que, segundo eu sei, ele nunca exerceu a sua função como advogado, mas a sua formação é jurista. Eu nunca discutiria com alguém que estudou jurista uma questão de legalidade. Mas em termos econômicos, a fala do presidente do Banco Central, no conceito teórico, está certa. Inclusive, vou mais longe. É o que eu disse. 5% não seria pleno emprego. Pleno emprego é quando tem 4 para baixo, do conceito econômico, 4 para baixo.
De novo, Santa Catarina, por exemplo, tem pleno emprego, 3,9. Mas isso também não é uma justificativa específica de uma questão de inflação. A Argentina tem 5,4 de desemprego, de taxa de desemprego. E não está nos melhores dos mundos economicamente falando. Tem alguns fatores que provocam a inflação. Um é a questão de aumento nos insumos. Isso traciona o preço de venda do produto ou do serviço, sempre regulado pelo mercado, porque eu posso colocar um preço lá em cima, se eu não vendo porque Alan tem uma concorrência melhor, uma competitividade melhor, eu vou ter ou baixo preço ou vou falir. A outra questão tem a ver com o que aí sim o presidente do Banco Central está indicando, e o ministro Marinho não entende nada, com todo respeito, que é o aumento da demanda quando a oferta se mantém estável. Se você tem mais quantidade de pessoas demandando um produto com a mesma quantidade de produção do produto, esse preço vai aumentar, inegavelmente vai aumentar. E quando você tem um aumento da taxa de emprego, quer dizer que mais pessoas que antes não estavam no mercado consumidor passam a estar no mercado consumidor. Se você não aumenta a oferta, automaticamente o preço vai subir. Tem a outra, que é a inflação por questões estruturais ou sazonabilidade. E a última, que esse foi um invento argentino, a inflação pelas dúvidas. Quando está aumentando todo mês, você já se antecipa e aumenta, porque o custo de reposição não será conseguido de obter. Mas o ministro Marinho não entende economia, está claro que ele não entende economia, e por isso faz as aplicações que ele faz. Tudo bem, conceitualmente posso concordar com tudo que você disse. Agora, o presidente do Banco Central falar em ambiente de quase pleno emprego, aí o erro é dele. Mas para mim não falou de quase pleno emprego, ele indicou, pelo que eu li, que se tivesse pleno emprego, isso poderia levar a índice de inflação. E ele está certo, na teoria está certo. Sim, mas nós estamos com 7,9, é muito longe. Falta muito ainda. Não, veja, do ponto de vista teórico, existe sim um trade-off entre desemprego e inflação, chamado curva de Phillips. Então, quanto menor a taxa de desemprego, maior a inflação. Há uma crítica a essa teoria, que é a teoria das expectativas racionais. Ou seja, se a política monetária ela for muito bem conduzida e o Banco Central conseguir deixar ela transparente e comunicar bem à sociedade, não vai existir esse trade-off. Eu estou mais na segunda linha. Mas, de qualquer modo, existe essa teoria, que a ideia que é mais pessoas empregadas consomem mais, há uma pressão de demanda que pega na inflação. Não à toa que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, olha o tempo inteiro para dados de mercado de trabalho. No discurso do Fed, é o tempo inteiro. A inflação é resiliente porque o mercado de trabalho está aquecido. Então, do ponto de vista conceitual, o Roberto Campos Neto, ele está correto. Existe teoria que embase o argumento dele. Agora, é lógico que a gente não está numa situação de pleno emprego. Não sei se exatamente ele usou estas palavras, mas existe ainda um grau grande e elevado de ociosidade no mercado de trabalho, Carlos Aros. Agora, o maior risco da inflação não está no mercado de trabalho, e aí o Piperno vai concordar. O maior risco da inflação está no fiscal, no elevado gasto público, que potencializa a inflação e que também faz com que a taxa de juros perca a sua eficácia para conter a inflação. E os juros é elevado, em grande parte no Brasil, Piperno, por esse Estado inchado e gastador. Isso. Aí, ele e os muitos articulistas, Faria Limers, que eu tenho lido nesses últimos dias, estão precisando chegar a um acordo. Porque agora parece que virou quase que consenso entre eles abordar a questão do nível de emprego. Todo dia você tem artigo sobre isso agora. Todo dia, nos grandes jornais, alguém vai falar da questão do suposto aquecimento do emprego. Ele disse, vou ler aqui o que ele disse, tá? O BC adora quando temos um regime de emprego pleno, quando todo mundo está procurando, que está procurando trabalho, encontra, que é a nossa situação atual, que melhorou muito e foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Aí ele completa. A preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar e você tem que começar a subir salário de produção, significa que você está iniciando um processo inflacionário, então a preocupação
vem daí. Falou besteira, até porque Claro. o nível de pleno, o que é considerado pleno emprego em economia é de 3 a 4%. Porque sempre você vai ter um pouco de desemprego que a gente chama de friccional. Então, às vezes, você saiu de um trabalho porque você quis, aí você está procurando emprego, demora um certo tempo para você se recolocar, você não achou exatamente a vaga que você queria. Então, esse tipo de desemprego, ele sempre existe, que é de 3 a 4%. Os Estados Unidos está em pleno emprego, o Japão está em pleno Quem emprego. diria Alan Gani dando razão ao ministro Marinho? Não estou dando razão ao Marinho, não. Não, senhor. A Eu crítica estou do falando Marinho. que um pedaço da fala do Campos É uma Neto bobagem. tá incorreta. Isso, não, Mas é o uma Marinho bobagem. falou Quer dizer, você tem que falar Os dois em falam português isso, claro isso. Pelo amor de Deus. Não, senhor. Deixa eu ouvir o Luiz Felipe Dávila, que está aqui, assim, ó, atento a vocês, e aí eu estou em dúvida se ele está mais para Piperno, se ele está mais para Segré, se ele está mais para Alan Gani, ou se ele vai juntar os três e construir um muro para ficar sem embate com vocês. Deixa eu te ouvir, Dávila. Não, primeiro, eu endosso 100% o que foi dito. O Piperno. O segredo. ufa. Não, e o Alan Gani. E o Piperno também tem razão no que ele está Olha lá, falei. Tá murista, Tá Mureiro. Quando é ela. É que os meus três amigos aqui esqueceram um outro fator que é fundamental para impulsionar a inflação. Qual é? O Estado brasileiro. O gasto do isso aí. Estado brasileiro. É isso aí. O problema é que grande parte do componente da inflação no Brasil é gasto de Estado, município, governo federal, benefício. É isso, um governo que dá aumento acima da inflação, ele está fomentando a inflação de um lado. É óbvio que isso acontece. Por quê? Porque no Brasil, 40% do PIB passa pelo Estado. O Estado não é um atorzinho qualquer, é o ator principal, é o protagonista dessa história. Então, se você pegar a trajetória de inflação no Brasil, a culpa do gasto público, ela é muito elevada no componente final da inflação. Então, tem toda essa explicação dada muito bem com propriedade aqui pelo nosso economista Alan Gani, pelo Segré, mas também está faltando essa vertente na equação aqui, que é o peso do Estado, esses 40% que passa do PIB pelo Estado, do Estado gastador. Isso tem um enorme impacto na inflação. Ô Fábio Piperno, aí tendo isso tudo em vista, o governo bancando uma posição aí via Marinho, o presidente do Banco Central nessa e tal, e a gente tem a perspectiva da sucessão de Campos Neto. Ou seja, ele conduz de uma maneira. A perspectiva é de que vai haver mudanças nisso tudo. Qual é o desenho, se a gente pudesse fazer uma pintura assim deste futuro projetado, o que se avizinha para esta relação governo-Banco Central na tua visão? Você fala para esses próximos meses. Nesses próximos meses é o desfecho desta relação. Mas o que poderá vir ali? Vai deixar o governo mais feliz? Bom, o governo vai indicar o sucessor do Roberto Campos Neto. Então, Esse é o provavelmente, ponto. Esse é o ponto. O governo vai indicar alguém que seja mais próximo de suas teses. Agora, o Banco Central ele tem independência. De qualquer forma, parece que o sucessor ele já está meio que escolhido aí, né? Mas vamos aguardar um pouquinho mais. E para você, Gustavo Segré, vai esticar a corda até o fim, Campos Neto e governo, ou deu uma amenizada? Um pouquinho mais tranquilo, mas o Campos Neto é técnico. Está todo mundo criticando o Campos Neto e quem entende de economia, quem entende do Banco Central, escolhe ele como o melhor presidente do Banco Central do mundo. Então, você vê, peraí, como um cara pode ser escolhido? Um monte de gente que critica a formulação das políticas monetárias e fiscais que ele está propondo, monetária mais especificamente. Aí me parece que vai depender de quem vai vir depois. Com certeza vai vir alguém com viés do governo. Complicado. Nós já vimos o que aconteceu quando na canetada se diminuiu a taxa de juros, lembrando a nossa queridíssima Dilma Rousseff, que não sabia também nada de economia, mandou todo mundo para uma depressão gigantesca, sem Covid, sem guerra, sem nada, e foi através de uma determinação na caneta mesmo de baixar pela força a taxa de juros. Então eu espero que o próximo presidente do Banco Central pode ter até uma questão ideológica, mas que tenha mais uma questão técnica que ideológica.